Olá, eu sou o Dr. Joaquim, advogado, evangélico e pré-candidato a vereador em Valparaíso de Goiás, aqui no distrito de Brasília, no caso o entorno. Pois bem, hoje quero falar mais uma vez acerca de uma inédita e surpreendente decisão do Procurador-Geral da República, o Dr. Augusto Aras, que só há cerca de 15 dias descobriu aqui em Brasília documentos que estavam guardados sob sigilo em Curitiba, documentos da Operação Lava Jato. Vocês verão no vídeo que eu vou colocar agora, que foi uma live que o Dr. Augusto Aras fez, que ele fala coisas surpreendentes, indicando, pois, que a Operação Lava Jato foi feita numa espécie de segredo de Estado, coisa que o Ministério Público não pode agir dessa forma, até porque o Ministério Público não é a Justiça. Para quem não sabe, o Ministério Público, ele é um órgão, digamos assim, separado da Justiça, conquanto seja auxiliar. Ou seja, o Ministério Público, ele apresenta as denúncias que chegam às suas mãos. E ele pode rejeitar a denúncia quando não vir sinais de provas, não vir sinais de materialidade dos crimes cometidos. E só então ele apresenta ou não a denúncia à Justiça. A Justiça, por sua vez, vai fazer o julgamento e não o Ministério Público poderá interferir, como interferiu em muito na Lava Jato, conforme aquelas gravações do Intercept Brasil vieram à tona, graças a Deus e ao trabalho do jornalista Glenn Greenwald. Vamos ouvir, pois, as palavras agora do doutor, o procurador-geral Augusto Aras. Vocês vão ver ele falar uma coisa escandalosa, ou seja, arquivos que a própria Procuradoria-Geral da República, aqui em Brasília, não tinha acesso. Artigos num total de 350 terabytes, enquanto que a própria Procuradoria em Brasília, envolvendo, portanto, todos os processos a nível de Brasil, só tinha 40 terabytes de arquivos. E para quem não entende bem na linguagem de informática, eu vou dizer o que é um terabyte. A medida de acumulação, dos dados em computação é em bytes. 1 KB quer dizer 1000 bytes. 1 MB, 1 milhão de bytes. 1 GB, 1 bilhão de bytes. Como os gigabytes eram usados até há poucos anos, mas foram suficientes para medir tais dados, passou-se agora a usar terabyte, ou seja, 1 TB significa 1 trilhão de bytes. Então, a Procuradoria, o Ministério Público em Curitiba tem cerca de 350 terabytes de dados que a Procuradoria em Brasília não tem acesso a tanto. Por aí. Não posso falar de Guardião porque não tenho essa informação ainda, mas posso falar da transparência. Só para saber. Mas nós estamos falando da transparência que estamos a promover. Todo o Ministério Público Federal, do seu sistema único, tem 40 terabytes. Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos, quais os critérios, e não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, com caixas de segredos. Nenhuma instituição. E o pior, não podemos aceitar mais, pelo menos... Pois bem, como nós vimos aí, foram descobertos 38 mil dossiês que foram feitos às surdinas, de uma forma secreta, como se fosse o FBI americano. E como eu falei na gravação anterior, o FBI deu sua colaboração de uma forma também clandestina, o que é outro grave erro, existente na Lava Jato. Vamos ouvir mais o que o doutor Augusto Aras fala sobre essa descoberta.
processos sigilosos, encobertos por uma fatia do nosso sistema que só descobrimos agora, há menos de 15 dias. Não podemos aceitar ter uma web do B, ou MPF do B, ou coisa parecida. Não podemos aceitar que tenhamos processos escondidos da corregedoria. Não podemos aceitar que tenhamos 50 mil documentos invisíveis à corregedoria e que só agora foram descobertos. 50 mil documentos? Desculpa, procurador. 50 mil documentos encobertos e que a corregedoria não tinha acesso e que a corregedoria vai apurar os responsáveis por isso. Além dos 38 mil dossiês, foram descobertos só recentemente, veja só, diversos anos depois que a Lava Jato se iniciou, 50 mil documentos secretos. Pergunta-se, com qual intenção isso foi feito? Qual era o papel do Ministério Público aliado com a Justiça que estava sob o domínio de um juiz de primeira instância, mesmo que fosse um juiz federal?